Espaço de Arte Selga ganhou mais um colaborador, mais um quadro para levar informação para você toda semana, né? E agora a gente vai falar de saúde oral, aqui no quadro Sorrindo com Saúde. O nosso colaborador deste quadro é o Dr. Marcos Bosquevisky, implantodontista, especialista também em reabilitação oral, e vai estar aqui toda semana com a gente dando dicas importantes para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua boca, manter sempre essa saúde, porque ela tem a ver com todo o corpo. O Dr. Marcos vai explicar melhor sobre isso, né, no decorrer aqui dos programas. Mas hoje, Dr. Marcos, em primeiro lugar, parabéns, obrigada por estar aqui com a gente. Estarmos juntos agora, né? E a partir daqui, de agora, vamos firmar uma parceria, sempre estando esclarecendo as dúvidas, né, dos nossos espectadores, de todo mundo que estiver participando com a gente. Seja bem-vindo ao Espaço de Arte Selga, e a gente já vai começar falando de um assunto muito importante, que é a higiene, os cuidados com a higiene da boca da gente, porque isso é fundamental, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a periodontia, o que é a periodontia, quais os problemas relativos às doenças periodontais, às doenças gengivais e o que isso pode trazer. E a boca, os cuidados com a boca é o básico. Primeira coisa é a higiene, né? A primeira preocupação que a gente tem que ter com relação à nossa saúde oral, não é? Exatamente. A gente não tem como manter um sorriso agradável se a gente não tiver um bom cuidado, uma boa higiene, né? E assim é isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho hoje e no decorrer das próximas programas, dos nossos próximos programas, a gente vai falar de outros assuntos também. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o básico. A periodontia ela é uma das partes da odontologia que estuda os tecidos que envolvem o dente, né? Ela vem de uma palavra grega, né? Então é envolver o dente, periodontia. Bem, a periodontia ela envolve muito a questão da saúde gengival. Então, os problemas gengivais eles decorrem da não higienização, né? Com o acúmulo da placa, a gente tem uma formação inicial de gengivites ao redor desses dentes e, futuramente, se esse paciente não fizer os cuidados necessários, isso pode evoluir para uma periodontite e, evoluindo para uma periodontite, você tem consequências maiores, que são perda de estrutura óssea. Com isso, você tem a possibilidade de perder dentes, né? E o perder dentes, além de você estar envolvendo o teu problema estético, você vai estar envolvendo um problema funcional que é muito sério, né? O problema de articulação, e com o decorrer do tempo você vai ter um envolvimento de dificuldades de abertura de boca, dificuldade de mastigação, e com isso você, tendo esse problema de essa diminuição mastigatória, você vai estar envolvendo sistemicamente o teu organismo. Eu acho que seria interessante a gente estar mostrando alguns aspectos, algumas imagens, para que o nosso ouvinte, o nosso espectador tenha uma noção maior do que realmente seria a periodontia, do que é a gengivite, do que é essa perda óssea, na verdade. Então, mostrando aqui o que seria o básico de uma higienização, mostrando o que não é uma boa higienização, certo? Então, se a gente não tem um cuidado com a remoção dessa placa bacteriana, a gente vai ter aqui a instalação da placa e com a calcificação dessa, formação do tártaro. O tártaro, o que é? Ele nada mais é do que a placa que calcificou, certo? E com isso, a placa ela tem uma quantidade enorme de bactérias, e essas bactérias elas liberam produtos que penetram nessa gengiva, tá? Ou seja, eles vão destruindo esse tecido de suporte do dente. E com a reação do organismo, a gente acaba perdendo as estruturas dentárias. Bem, então aqui mostrando, né, uma estrutura de tártaro, de cálculo de um paciente, onde isso daqui foi cultivado por anos e anos, sem haver uma higienização adequada. Então, isso é uma doença degenerativa dos tecidos periodontais. E isso daqui, um cálculo desse tamanho, significa que esse paciente não teve instrução de como fazer uma boa higienização.
Então, a partir de hoje, para todo mundo que está nos vendo, a gente vai começar a dar esses detalhes de como não deixar chegar a uma situação similar a essa. Ok, doutor Marcos, obrigada pela sua participação. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Espaço de Arte Selga. E você continue ligado, porque na próxima semana a gente continua com esse assunto, que são, aliás, os cuidados com a higiene oral, né? Exatamente. A partir da próxima semana a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso e daí a gente vai desenvolvendo nossos temas de acordo com o que os nossos espectadores nos mandarem as dúvidas, aí a gente vai estar conversando um pouco mais. Obrigado a todos e tudo de bom para vocês. Doutor Marcos, obrigada pela participação e mais uma vez seja bem-vindo ao Espaço de Arte Selga e a gente continua nesse assunto na próxima semana, né? Karina, com certeza, eu acho que isso é um assunto bastante interessante e vamos estar aí esperando as dúvidas, né, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores aí, através do e-mail que está o boasquemar@terra.com.br, vai estar passando aí e vou aguardar as dúvidas. Um abraço a todos e um bom dia.